inteligência, conhecimento, beleza física, autoconfiança, autenticidade, paixão pelo que faz, empatia e paciência, sucesso externo, ou seja, trabalho, dinheiro e status, são características que definem uma mulher de sucesso. Bom dia, soldados da madrugada! Vamos brincar comigo aqui de imaginar algumas situações. Imagina você, homem, que você está escolhendo uma mulher para ser a mãe do seu filho ou dos seus filhos. Imagina você, mulher, que quer escolher um pai para ser o pai dos seus filhos. Agora imagina, homem, você descobre que vai morrer, mas você tem a oportunidade de apontar, de escolher qual será a pessoa que vai se casar com a viúva e ajudar na criação dos filhos que você já tem. Quais são as características que você observaria? Condição financeira, status, porte físico, inteligência, saúde física. O que a sociedade prega atualmente como uma mulher de sucesso? Será que condiz com as características de uma boa mãe? A mulher hoje ela tem que ser resolvida, ela tem que ser determinada, ela tem que ser obstinada, independente. Ela precisa construir o seu próprio destino, apesar de que eu não sei muito bem o que isso significa. Mas são as características que condizem com aquilo que a sociedade prega como uma mulher de sucesso nos nossos dias. Agora imagina comigo o seguinte, todas essas características, elas não batem com a escolha de Deus para aqueles que seriam o pai e a mãe do Filho do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o homem, o Deus que viria no formato de homem para salvar a humanidade. Existe um contraste enorme entre a escolha de Deus versus aquilo que o mundo prega. Perceba comigo quais foram as características que a mãe de Jesus carregava. Maria era provida de pureza e santidade. Ela é descrita na Bíblia como uma jovem cheia de graça, Lucas 1, verso 28. O que indica um coração puro e dedicado a Deus. Maria ela tinha obediência e fé. Essa era outra característica de Maria. Mesmo diante de uma missão humanamente impossível, ela respondeu ao anjo Gabriel: Eis-me aqui, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1, verso 38. Humildade. Em seu cântico, de Lucas 1, 46 a 55, ela reconhece que Deus exalta os humildes. Ou seja, ela se humilhou diante de Deus. Não estava nela a força, não estava nela o poder, mas estava em Deus a capacidade de exaltá-la. Força e resiliência. Maria suportou a rejeição social, a fuga para o Egito e mais tarde a crucificação do próprio filho. Ela viu tudo. Ela viu tudo desde o começo. Ela acompanhou o Calvário inteiro. Ela acompanhou a turba gritando, crucifica-o, crucifica-o. Ela acompanhou Jesus tentando carregar a cruz sem forças durante o percurso até o Gólgota. Ela acompanhou tudo. Força e resiliência. Imagina a força emocional que essa mulher tinha. Última característica, amor e dedicação. Última não, né? Última que eu listei aqui, mas pode ser que tenhamos outras. Desde o nascimento até a morte de Jesus, Maria esteve presente, demonstrando amor incondicional. Imagina como seria mais difícil a missão do Filho de Deus de salvar a humanidade se não tivesse esse suporte de amor que Maria concedeu para ele durante toda a sua vida, até no Calvário. E quais são as características do Pai de Jesus? Quais as características que Deus instituiu como características essenciais para o pai do seu próprio filho, aquele que seria escolhido para cuidar de Jesus como homem, como referência masculina, como referência de homem
na vida daquele que seria o Salvador da humanidade. Número 1, justiça e retidão. Mateus capítulo 1, verso 19, diz que José era um homem justo. E sabe por que José era um homem justo? Porque quando ele descobriu que a futura esposa estava grávida, a Bíblia relata que ele saiu para não difamá-la. Qual é a sua característica de justiça e retidão? Quando alguém te fere, você sai por aí falando aos quatro ventos aquilo que a pessoa fez com você? Ou você sai de mansinho, sem dar alarde? Porque Deus vê justiça naquele que não sai fazendo fofoca. Íntegro e fiel aos mandamentos de Deus. Essa era uma característica que Deus observou em José. Obediência e fé é outra característica. Ele aceitou Maria como esposa e criou Jesus confiando nas revelações divinas, mesmo quando tudo estava quase impossível. Eu posso imaginar naquela sociedade, naquele tempo, naquele momento, naquela vila em que todos conheciam todos, as críticas que José recebeu por ter aceitado Maria. Só ele sabia daquela situação. Ele não podia sair explicando para as pessoas, olha, um anjo me apareceu e foi assim que aconteceu. Ele não podia. Tanto é que na Bíblia relata, não é este o filho de Maria, o filho do carpinteiro? Como se fosse algo jocoso, não é esse aquele filho que não se sabe ao certo se é ou se não é de José? Obediência e fé era a característica que Deus observou em José. Trabalho e responsabilidade, o homem que deveria ser o pai do Deus, do Redentor da humanidade, tinha que ser um exemplo de trabalho e responsabilidade. E como carpinteiro, garantiu o sustento da família e ensinou Jesus o valor do trabalho. Perceba comigo que até os 30 anos de idade, Jesus não começou o seu ministério, ele estava trabalhando. E trabalhando no ofício que ele aprendeu com José, seu pai. Quarta característica, discrição e humildade. Não há nenhuma palavra dita por José registrada na Bíblia. O que mostra que ele era um homem que agia mais do que falava. E quantas vezes nós estamos vendo hoje pessoas que falam muito mais do que fazem. Gente que se revolta com pouca coisa, que se ira com pouca coisa, que fica revoltado com o erro dos outros, mas quando você vai ver, essa pessoa não está colocando a mão na massa, essa pessoa não está saindo do planejamento, ela não está tirando as ideias da cabeça, ela está sendo só um obeso mental. Quinta característica que Deus observou em José: proteção e cuidado. Você percebe na história de Jesus que José levou sua família para o Egito para proteger Jesus da perseguição de Herodes. É claro que teve uma orientação divina ali, mas a todo tempo você percebe o cuidado de José com Maria, sua esposa, e com Jesus como bebê e depois como criança. Eu quero fazer uma reflexão com você hoje, terminar o áudio de hoje com uma reflexão, na verdade duas. Você seria hoje escolhido ou escolhida como pai ou mãe de Jesus? Segunda reflexão, você está buscando adquirir os atributos que Deus vê como positivos ou você está buscando adquirir aquilo que o mundo define como positivo? No próximo episódio, nós vamos falar sobre a infância de Jesus. Se você escutou esse áudio até aqui, eu quero te pedir encarecidamente, compartilhe esse áudio. Eu não sei, às vezes pode ficar um pouco ruim, mas pessoas precisam ser alcançadas e a gente precisa ser um farol no meio desse mar revolto que nós nos encontramos, em meio a esse mundo de tanta dificuldade. Então, eu te peço, compartilhe esse áudio com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe o link ou compartilhe o áudio mesmo que você recebeu no WhatsApp. Mas se você escutou até aqui e entendeu que as características que Deus quer para a sua vida são diferentes daquilo que o mundo deseja para a sua vida, me mande a palavra ou comente aqui no Spotify a palavra coração.